bem-vinda, amada. Fica à vontade em nome de Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus. Você tem mais uns minutinhos para adorar? Então vamos adorar o nome do Senhor. Antes de tudo, antes do acordar, a primeira palavra, o primeiro cântico seja para o Senhor. Antes de tudo, aleluia. Fecha os teus olhos, erga as tuas mãos aos céus, faça alguma coisa para Ele. Diga para Ele: eu vim aqui para te adorar. O lugar está preparado, o altar está pronto. Eu vim. Diga para Ele: eu vesti a minha roupa, eu me perfumei, eu me arrumei para ti. Diga para Ele: tudo que eu fiz no meu dia para chegar até aqui foi para o Senhor. Um altar limpo, bem adornado. Eu vim. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Diga pra Ele: é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Você já tá sentindo? Ele tá batendo, tá batendo. É só bater que eu vou abrir. Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maraná. Vem para o ambiente, vem, vem. Maraná. Diga eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando.
estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Nós clamamos pelo Maranata, até que ele venha todos os dias. Mas você sabe que eu aprendi com o Senhor? Todas as vezes que a igreja se reúne em adoração, o Maranata tem 2 sentidos: o clamor e promoção para que ele venha nos buscar, e também o convite para que ele venha habitar. Enquanto nós esperamos, nós clamamos e ele vem. E ele não vem só para passar por nós, porque sentir a presença é gostoso. Agora ser habitado pela presença é extraordinário. Extraordinário. Ei, Olamai me acai. Oh, presença linda, vem. Oh, vem. Meu Deus, pode morar aqui, pode morar aqui. Diga para ele assim: eu permito, eu abro a porta. Diz para ele. Diz: eu permito, eu abro a porta. Eis que estou à porta e bato, e se você abrir, pode morar aqui. Diz pra ele: pode morar aqui. Eis que estou à porta e bato, e se você abrir, se você abrir, eu entro. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Ei, Soramai, Caia, Soria. Oh, aleluia. 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 Presença linda, nós chamamos Jesus. Presente lindo, nós chamamos. Amém. Eu quero louvar a Deus por esta noite, porque como o Senhor é presente neste lugar. Que privilégio. Eu quero já ler com você o texto, para que você possa se assentar, por gentileza. 1 Crônicas, capítulo 13. Aleluia. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 3 por enquanto. Grato está o nosso coração, Senhor, por esta noite. Aleluia. Aleluia. Amém? E o texto vai dizer assim. Capítulo 13, versículo 3 de 1 Crônicas. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Amém? Glória a Jesus. Você pode se assentar em adoração, permaneça adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero já agradecer a Deus pelo convite da pastora Alessandra, amém?
pastor Denis, em nome de Jesus Cristo. Eu me senti muito grata, de verdade, irmãos, de verdade. Porque nessa comemoração de 70 anos, eu passei 19 anos da minha vida nesse ministério. Sim. Então, quando a pastora me mandou a mensagem, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, que grato presente ser participante. Nessa igreja, em uma das igrejas do campo, eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, no Santa Cristina, era o pastor Davi na época. Aos 14 anos de idade, eu já estava lá com o pastor Helenito em Toledana. E eu fui batizada nas águas nesta igreja, o pastor Antônio, que me desceu ao tanque de águas batismais. E também me casei nesta igreja. Pastor Arlindo, meu esposo, está aqui. Então, quando me foi feito o convite, meu coração se encheu de gratidão. Porque eu me sinto muito honrada em estar comemorando com a amada igreja. Porque eu tenho uma grande história de muitos anos aqui. E todos os grandes acontecimentos da minha vida com o Senhor foram aqui. Então, a partir dali, eu dei continuidade à minha vida cristã, pela misericórdia de Deus. Mesmo saindo do campo, eu me sinto filha desta casa. Então, para mim, é uma grande alegria. E eu me sinto grata e honro a sua vida, pastor Antônio, pastora Berenice, pastor Denis, pastora Alessandra e todo o corpo também, não é? A pastora Juliana. De verdade. E uma coisa que o Senhor me ensinou, desde o início da minha vida, foi honrar as autoridades. E isso para mim é fácil. Né? Eu louvo a Deus por isso. Eu falo, Senhor, tem pessoas que têm tanta dificuldade com isso. Eu tenho muita facilidade de honrar aqueles que o Senhor colocou na minha vida. E eu me senti muito honrada. Então eu sei que aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite veio diretamente do coração de Deus. Amém? Quero louvar a Deus por todo o corpo de obreiros, todos os irmãos presentes. E exaltar ao Senhor porque Ele está presente. Bem-aventurado é o lugar, o ambiente, aonde Ele entra junto com a igreja. Quantos lugares não tem mais isso? Quantas reuniões não tem mais a presença do Senhor? E enquanto nós adorávamos desde o início, eu vim conversando com o Senhor acerca da palavra. E os 2 louvores que nós cantamos juntos falavam da palavra, que é o que nós acabamos de ler. Eu até anotei os nomes dos 2 para não perder. Nós chegamos, o ministério estava cantando, eu só quero a tua presença. E em seguida eles cantaram, sua presença é tudo para mim. E a palavra que o Senhor queimou no meu coração foi acerca da presença, a arca da aliança e seus elementos. É muito forte entender, porque na grande maioria, infelizmente, das reuniões, até quando há ministrações, dependendo dos ministros, dependendo do jejum da igreja, dependendo do que esteja sendo feito, a presença, ela passa pelo lugar. Quantas reuniões você já foi, que você até sabe que não está tudo tão estruturado, mas você sente aquela glória, aquela presença abundante. Por quê? Todos os lugares que a arca de Deus era levada, havia um mix de medo, de temor e de alegria. Ela estava passando. E todas as multidões eram visitadas pela presença. Mas isso não quer dizer que a presença habitava no meio daquele povo. E é muito forte entender que Deus, há 70 anos, habita neste lugar. Eu não falo só por mim, porque eu tenho vida com Deus, minha casa tem vida com Deus, e nós fizemos parte desse ministério por muitos anos. Mas o pastor Antônio sabe, a pastora Berenice, os pastores sabem que tem muitos outros homens e mulheres de Deus que estão aqui ou que passaram por aqui. Então a presença de Deus já habita este lugar há muitos anos. Algumas pessoas usufruíram daquela presença. Algumas pessoas souberam o que fazer diante da presença e cresceram, evoluíram, voaram. São homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aonde eles passam, eles, sem abrir a boca, sem falar uma palavra, mencionam a presença. Não é assim? Não tem homens e mulheres que às vezes você está no médico,
né, no hospital, no mercado, você passa, você olha e fala, é crente. Não é assim? Não é verdade? Você passa, é crente. Tem outros que você viu pregando, passa por ele e não reconhece. Por quê? Porque a presença não está no que eu falo. A presença de Deus está conforme eu vivo. A presença de Deus ela é revelada principalmente nos bastidores das nossas vidas. Conforme eu vivo, o que eu acordo, como é o meu devocional, como é a minha vida, como é a minha integridade, tanto com as leis da terra como com as leis do céu. Conforme eu identifico a palavra, se eu ouço e recebo a palavra, ou se eu apenas leio a Bíblia. A presença de Deus, ela se revela conforme eu me movimento em todos os meus bastidores. Aí, de repente, quando eu chego no lugar de adoração, a presença de Deus explode em glória. É assim que funciona. Então, se eu disser para você, você pode falar, que bênção, a Sandra foi criança nessa casa, foi batizada nas águas, se casou nessa casa, hoje é uma adulta, mulher de Deus, glória a Deus. Você pode dizer de olhar para mim. Mas quem sabe, se eu sou a arca viva de Deus, é Ele. E a Bíblia ela vai nos dar muitas referências acerca de como se adora. E quando Deus queimou essa palavra no meu coração, eu falei, Senhor, isso é tremendo. Quantos homens e mulheres de Deus passaram por Vila Alzira? Quantos estão, mas quantos o Senhor abençoa? Eu não sou mais daqui, mas eu estou aqui pregando. Eu sou filha da casa. E muitos outros homens e mulheres que permaneceram, aleluia, se alimentando desta graça, sendo cheios dessa graça, cresceram, foram cobertos e abençoados por pastor Antônio Campassi, pastora Berenice, a sua casa. Isso é tremendo, porque também está em reconhecer a autoridade que foi confiada a me cobrir, eu carregar a presença. Quando eu entendo e identifico, são alguns sinais. Então a Bíblia diz que Moisés, quando desceu com as tábuas da lei, ele viu o povo com um bezerro, se irou, quebrou as tábuas. Deus mandou ele voltar e fazer novamente. Então ele entendeu com a voz de Deus que havia necessidade de criar no Velho Testamento uma arca física. E ele disse, você vai colocar 3 elementos nessa arca. Alguém sabe quais são? As tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso com maná. Então ele disse ao povo, ele quis dizer ao povo, por enquanto eles precisam de algo para tocar. Então quando eles olharem para a arca, eles vão se lembrar de 3 feitos importantes e vão temer a minha presença através da arca. Então nós entendemos que como foi ontem, hoje a voz para a igreja da arca não tem a ver com a caixa dourada. Tem a ver com o que os elementos representam dentro dela. Da mesma maneira que o povo não tinha o Espírito Santo e hoje nós temos. O povo não tinha antes de Jesus o Espírito Santo, então eles precisavam de algo palpável. E quantas das vezes nós também ainda precisamos. No início da nossa fé a gente precisa ver para acreditar, não é assim? Quando eu vejo a manifestação da glória, eu vejo Deus está ali. Às vezes nem é Deus, mas Deus está ali, porque eu estou vendo. Então Deus entendeu e falou a Moisés que mostrasse ao povo que tinha que ser dessa maneira. Então nós entendemos os 3 elementos. As tábuas da lei são uma carta de amor, aleluia, de Deus para o povo, mas o povo não entendia. Então houve a necessidade de haver 10 regras naquele lugar, naquela tábua. O povo precisava entender que tinha que viver princípios, tinha que viver valores, tinha que viver regras, e o povo entendia como regras. Mas tudo bem, veio do Senhor, foi para dentro da arca, a gente vai se esforçar para viver. E aí quando o povo tinha fome, o Senhor liberou do céu maná. Então todos os dias o povo tinha que comer e não podia guardar. Então Deus quis dizer ao povo, é necessário que você se alimente com aquilo que vem do céu e vem para o dia. É por isso que o salmista disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele estava apontando para o maná, que aquilo que Deus nos dá no dia é o suficiente para o dia, e eu não preciso me preocupar com o dia seguinte. Aleluia, então o Senhor quis ensinar ao povo, não se preocupe com o amanhã.
O povo andava com Deus, a roupa não rasgava, o sapato crescia no pé, a roupa crescia, todos os dias eles comiam, havia uma nuvem que guiava o povo no deserto, e enquanto o povo estava embaixo da nuvem havia proteção, provisão, prosperidade, cuidado da parte do Senhor. Então o Senhor deixou como exemplo do maná. Você só precisa daquilo que eu te dou para o dia. Tudo que passa para frente é preocupação, ansiedade, e o que você olha para trás passa a ser depressão. Hoje nós entendemos isso. Quando a gente olha muito para frente, o que os psicólogos dizem? Está com ansiedade. Se nós olharmos muito para trás, o excesso de passado é o quê? Depressão. Da mesma maneira, o povo já ensinava o povo lá atrás: vocês não precisam de mais nada além daquilo que eu vou prover para o dia. Então Deus precisou mostrar fisicamente aquilo para o povo. Então colocou na arca, para que todas as vezes que o povo desesperasse, eles olhassem para a arca e lembrassem: lá dentro tem um maná que diz que o que eu preciso, o Senhor me dá. E a vara de Arão. A vara de Arão é a mesma vara que Moisés movimentou nos milagres e prodígios. Eu sei que os irmãos estudam Bíblia. Eu preciso passar por isso para que você entenda. Depois de uma grande rebelião, o Senhor sinalizou a Moisés que havia necessidade da escolha vinda da parte do Senhor, mas que houvesse uma eleição. Por quê? Porque, irmãos, Moisés era um homem muito dependente. Não sei se você se identifica. Então, quando a gente é muito dependente, existe a predisposição de alguém olhar para nós e falar assim: está despreparado. É despreparado. É fraquinho, né? É líder, mas é fraquinho. Eu sou mais inteligente, mais preparado. Existe a predisposição, e era assim com Moisés. A Bíblia diz que ele tinha fala pesada, ele tinha simplicidade na forma de conduzir o povo. Então, quando o povo ficou numeroso e próprio Moisés elegeu lideranças, as lideranças entenderam que eram mais eficientes que Moisés. É aí que aponta quando Corá juntou outras lideranças para convencer Moisés que ele estava cansado. Amigavelmente: o Senhor preparou a gente. O Senhor está cansado, a gente cuida para o Senhor. Moisés entendeu claramente, e Deus também. E a Bíblia diz que o Senhor desceu com justiça em Corá, vocês também conhecem. Então houve a necessidade de se fazer uma eleição. Então o Senhor disse: pegue 12 tribos. Das 12 tribos pegue um sacerdote. Cada um traga uma vara. E eles coloquem as 12 varas diante da arca. Aquela que florescer será o escolhido de Deus ao sacerdócio. E a Bíblia diz que foi assim feito. No dia seguinte, quando eles abriram a porta do tabernáculo, estavam as 12 varas e a única florescida por Deus. A vara de Arão. Então, quando Deus deixou claro ao povo: eu escolhi Arão, não porque era privilegiado, porque muito se dizia também: mas é irmão de Moisés, por isso que ele vai colocar. Não. Deus apontou e disse: não tem privilégios. Não foi homens que escolheram Arão. Eu mesmo floresci e frutifiquei para mostrar a minha glória, porque quando eu escolho, aleluia, nenhum homem pode questionar. Aleluia. Então, todas as vezes que o povo olhava para a arca, também via a vara, que apontava para o eleito de Deus, o escolhido de Deus ao sacerdócio, independente da opinião do povo. Então Deus estava dizendo: olhe para a arca, vocês precisam dela física, olhem e vejam a minha glória. A presença de Deus estava lá. Todas as vezes que a arca que abria estava na presença, no meio de uma guerra, em qualquer ocasião, a presença de Deus invadia o lugar. Por quê? Porque dentro da arca estavam os 3 elementos comportamentais do povo de Deus como bússola. Para quê, pastora? Para viver todas as promessas de Deus em suas vidas. Por que a pastora falou no início que você deve conhecer pessoas que estão aqui há muitos anos, passaram por aqui há muitos anos, e são pessoas comuns, cheias de promessas, mas ainda não viveram a grande parte delas? Porque tudo isso vai depender de conforme eu estou diante da presença. O que vai definir, aleluia, o que vai definir
o que eu vou ser abençoado, o que eu vou receber, o que eu vou viver com Deus, o que eu vou colher, oh meu Deus, vai ser conforme como eu me comporto diante da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você já está entendendo, porque o que Deus tem para nós nesta noite é uma palavra bem objetiva. Eu não sei quais promessas você já viveu. Eu não sei como você caminha, o tipo de bênção que você vive, ou o tipo de frustração. Talvez tem pessoas que são frustradas há anos. E sabe o que a frustração faz com o homem? Ela cria um monstro. A Bíblia diz que a frustração de Caim criou um assassino. Você sabe por quê? Eu não me comporto diante da presença. Eu não me comporto diante da arca, mas o meu irmão que se comporta, recebe, é recebido por Deus, só que eu não fico com raiva de mim, eu fico com raiva do meu irmão. Eu olho para o meu irmão e começo a falar, nem tudo é Deus, ele está falando de coisa que ele fez e está dando a glória para Deus, isso não existe. Já ouviu alguém dizer isso? De um irmão que é muito abençoado, Deus recebe tudo que ele faz. Sabe aquele irmão que conta a bênção o dia inteiro? Eu dei um passo para trás, Deus abriu uma porta. Eu dei um passo para frente, Deus abriu uma porta. Já conversou com alguém assim? Aleluia. Como eu me comporto diante da presença? Aleluia. Irmãos, eu vivo isso todos os dias da minha vida. E até quando vem até mim, hoje foi um dia um pouco difícil, porque o Senhor falou comigo em 2 situações que eu preciso finalizar. E eu entendi que vem da parte do Senhor, porque eu entendi o tamanho do desafio. E eu estava conversando com Deus sobre isso. Eu falei, Senhor, eu só comentei com o Senhor. Aí o Senhor traz a situação e eu tenho que viver. Porque isso é real. Isso é real. O que Abel viveu é real. Abel trouxe de volta, aleluia, o ambiente de culto do céu para a terra. Porque, aleluia, se comportou diante da presença de Deus. Você sabe o que é isso? Aleluia, é você sair deste ambiente alimentado da palavra, essa palavra fazer algo com você, de uma maneira que quando você chegar na tua casa, o que aconteceu com você? Ou quando você chegar na tua casa ou no ambiente de trabalho, tá uma briga, uma guerra, e de repente tudo se acalmar, e as pessoas, o mais importante, o ambiente entender que ali entrou a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença não está só aqui para ser sentida, a presença quer habitar em nós, e onde essa presença vai, ela muda o ambiente. Aleluia, aleluia. Então quer dizer que não tem a ver com a caixa, sabe por que não? Porque a mensagem para a igreja hoje, eu sou a arca. Dentro de mim os elementos precisam estar vivos. A representação destes elementos tem que estar notória, nítida. Sabe quando você chega num lugar e a pessoa fala assim, para de falar bobagem, porque essa pessoa não faz parte. Compreende? É você chegar no seu trabalho e às vezes o seu colega de trabalho, ai que bom que você chegou. Estava um clima tão tenso e quando você chega as coisas melhoram. Arca viva. Arca viva. Aleluia. Oh. Nós não precisamos mais do elemento físico para olhar e falar, Deus está ali. Nós somos o elemento vivo, a presença dele já está aqui dentro. Aleluia. Você entende isso? Aleluia. Sabe o que Deus tem interesse? Você sabe o que Deus tem interesse? Romanos 8. Eu amo o capítulo inteiro, mas tem um versículo que diz assim: toda a criação está com a expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe o que esse versículo quer dizer? Que a criação, tudo que você vê em sua volta, está com uma expectativa de entender que você entendeu quem você é. Toda a criação, o sistema onde nós vivemos, aquilo que você vive, tudo está com uma expectativa a seu respeito, de fazer você entender que a herança é para os filhos. Então tudo que ele disse
seu respeito vai acontecer em nome de Jesus. Tudo que Ele decidiu ao teu respeito, ao meu respeito, vai acontecer, está nos planos de Deus, está no livro de Deus. E quando nós olhamos para nós, a gente vai ver que quem determina isso somos nós. A criação tem uma expectativa porque a gente ainda não deu conta, aleluia, de se movimentar como filhos. Ah, meu Deus, ah, meu Senhor. Você pode olhar toda a criação. Quando o Senhor Deus disse lá no início: haja luz, haja luminares. Tudo que Ele criou, depois Ele criou o homem e disse: agora você governa tudo. A criação com uma grande expectativa que você entenda quem você é. Aleluia. Quer dizer então que eu sou a arca viva? O véu do templo se rasgou? O sumo sacerdote já desceu como homem e já subiu como Deus? O maná escondido é a revelação da palavra, a palavra revelada, que é suficiente para me alimentar todos os dias da minha vida, já aconteceu? Então quer dizer que eu estou perdendo tempo? Sim. Você veio aqui esta noite para entender que a maneira que você se comporta diante da palavra vai definir o teu destino com Deus. A maneira que você se comporta diante das tábuas da lei. O que é a lei? A palavra. Como é que nós estamos nos comportando diante dos princípios bíblicos? Será que eu já estou fazendo de conta que a Bíblia precisa realmente ser atualizada? Será que os princípios ainda são valorosos para mim? O que Ele diz é importante? Ou o que Ele diz só é importante até quando não me contraria? Será que o que Ele diz é importante se me contrariar? Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te pedir algo, é porque lá na frente Ele quer te dar o dobro daquilo que Ele te pediu. E não importa o nível daquilo que Ele nos pede. E deixa eu te dizer mais uma coisa. O Senhor vai querer provar a nossa fé. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te pedir aquilo que você é apegado, para te provar que você só precisa depender dEle para todas as coisas. Então não acredite que Ele vai te pedir uma coisa que para você é fácil. Ele não vai. Ele não vai pedir. Então que nesta noite você comece a entender isso. Senhor, as tábuas da tua lei, a tua santa palavra estão vivas dentro de mim. Eu me comporto diante da tua palavra com honra, reverência, temor. Temor diante da tua santa palavra. Senhor, no Velho Testamento o Senhor deu o alimento, cuidou do povo. Você sabe o que o maná representa também? Provisão, porque a gente já sabe que aquilo que você quer agora, precisa e pede, Deus te dá. Todo mundo aqui já viveu isso, amém? Falar igual a missionária Benice que está ali, minha mãe. Ela ama melancia. Se ela falar: Jesus, eu quero melancia, Jesus dá, na hora. O meu pai hoje é convertido, graças a Deus. E o meu pai brinca com ela, ele está na rua e ele fala: você estava pedindo coisa para Deus, né? Porque ela pede em casa, o Espírito Santo fala para ele, ele traz. Não é assim, mãe? Isso é provisão. Aquilo que eu desejo, o que eu preciso, Ele me dá. E Deus não dá só aquilo que você precisa, que é uma necessidade. Ele dá aquilo que você deseja. O Senhor, Ele quer que a gente entenda o quanto Ele nos ama. E que o melhor desta terra é para a igreja viver. Não se engane com palavras que dizem ao contrário. O melhor desta terra é para nós vivermos. Ele prometeu a Abraão: a terra que você colocar a planta dos teus pés, ali eu vou te entregar. O melhor desta terra. E a Bíblia diz que Abraão teve tudo, mas também aponta para a providência.
O que é providência? Providência é o poder ativo de Deus e contínuo. O mesmo poder que ele exerceu no haja, ele exerce na minha e na tua vida 24 horas por dia. Providência é confiança, que ele no Salmo 139, versículo 16, quando está escrito assim: eu quando ainda era um embrião, no ventre da minha mãe, eu já tinha por ele escrito todos os meus dias em seu santo livro. Isso é providência. É o ler a palavra, que é aqui, ó, a tábua da lei, e saber que ele está dizendo: todos os teus dias estão escritos em meu livro. Então isso quer dizer o quê? A providência de Deus está sobre a minha vida. No dia bom, no dia mau, no dia difícil, no dia complicado, no dia feliz, na alegria. Todos os nossos dias estão escritos no santo livro de Deus. Eu acredito e confio. Provisão, aquilo que eu quero e preciso. Providência, confiança, que ele disse e ele fará até o final da minha vida. E um ponto importante que o Senhor falou comigo. Por isso que eu me senti tão honrada de estar aqui. A vara de Arão. Quer dizer que se eu tenho temor diante da palavra, se eu obedeço os princípios, se eu honro os princípios, e se eu confio na providência e na provisão, já estou com bastante parte do caminho andado. E aí a Bíblia vai apontar para aqueles a quem Deus escolhe. Quem floresce é Deus. Quem escolhe é Deus. E quando eu entendo o meu papel nessa história, eu sou abençoado. Deu para entender? Quando eu entendo o meu papel nessa história, eu sou ricamente abençoado. Porque isso não tem a ver com aquilo que eu apresento, com as minhas condições físicas, humanas, intelectuais, como eu me comporto nos meus relacionamentos. Isso não quer dizer, não são características que Deus escolhe. Você sabe o que Deus escolhe? Um homem e uma mulher totalmente dependentes dele. O Senhor Deus escolheu Moisés, um homem dependente de fala difícil. E o Senhor Jesus escolhe a Pedro. Augusto Cury vai dizer em um dos seus livros que se ele fosse fazer uma análise como de RH para contratar os discípulos, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Quem já leu esse livro? Alguém já leu? O senhor já leu, né? É demais, não é, pastores? Se ele fosse fazer uma análise psicológica para a escolha dos discípulos de Jesus para os dias de hoje, eu acho maravilhoso, Miriam. Eu dou risada toda vez, eu falo toda hora sobre isso. Entre os 12, adivinha quem seria o escolhido? Pode falar sem medo. Judas. Se ele fosse analisar psicologicamente como preparo, este homem é preparado para ser o principal assessor de Jesus. Judas. E se ele fosse analisar com aquele menos preparado, Pedro sairia de camisa de força. Deu para entender? Quem lê a Bíblia sabe que Pedro era o máximo, né? Fez tenda para os profetas, Jesus transladado lá, iluminado, em corpo glorificado. E ele, Senhor Jesus, é para fazer tenda? Quantas tendas é para fazer? Pedro não entendia nada. No capítulo 6 de João, naquele diálogo maravilhoso que Jesus começou a falar acerca do seu sacrifício, os discípulos, os outros foram saindo, né, disfarçadamente. Ele está exagerando na sua fala. Aí chega Pedro e fala assim: para onde eu irei? Jesus ainda falou para ele: oh, aleluia. Ai, Jesus. Capítulo 6, versículo 68. Jesus ainda falou para ele: você não vai embora? Mas vocês vão ficar aqui? Aí Pedro, sem entender nada, irmãos. Você acredita mesmo
que Pedro entendeu Jesus falando: morde o meu braço, bebe do meu sangue? Você acredita? Porque pode ter certeza que ele entendeu mais ou menos isso. Vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Imagina Pedro falando: é estranho, mas estamos juntos. Aí ele chega, Jesus mesmo falando: vocês vão ficar? Pedro diz: para onde eu irei? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Remandarai que mandará basúria. Você sabe por que Deus floresce? É Deus que escolhe, é Deus que decide. Porque o termômetro de Deus não é o termômetro do homem. Deus, ele analisa o homem que é totalmente dependente, entregue. E aquele que vai para onde for, seja qual for o lugar: eu vou contigo, eu entro contigo, eu saio contigo, eu morro por ti. Eu morro por ti. É um nível de entrega, um nível de dependência que não é humano. É por isso que as minhas características humanas não interessam para Deus. Agora, aquilo que os meus bastidores dizem, diante da arca, diante da presença, aquilo sim é termômetro para Deus. Eita glória! Só um homem independente vai acreditar no manar do dia. Só um homem independente vai confiar nos prodígios de Deus, nos milagres, nos propósitos de Deus. Só um homem que confia plenamente, que é totalmente dependente de Deus. Eita glória! Eita glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Os mistérios da palavra de Deus, a palavra revelada. É bom incendiar, né, gente? Eu sou assim mesmo, a vida toda. Eu incendei, paro de falar, respiro fundo. Aleluia, a glória de Deus. Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia. E assim, é isso que Deus quer que a gente entenda. Ler só a Bíblia. Eu me lembro que outro dia que eu vim aqui, eu trouxe, acho que essa mesma Bíblia. Aleluia. E eu até falei que ela é linda. Eu ganhei do pastor Lindo, né, amor? Eu não tinha nem uma Bíblia brilhosa. Eu falei assim: eu não gosto de brilho. Ele fica quieta, agradece. Né, amor? Foi, acho que no aniversário da igreja. A Michelle Tito, que veio aqui, ela que vendia, né? Ela vende. E aí eu só usava essas Bíblias normais. Aí ele comprou e me entregou. Eu falei assim: mas eu não gosto de brilhar. Ele: agradece. Ó, todo mundo olhando, agradece. Eu: obrigada, amor, obrigada. Linda, maravilhosa. Aí eu acostumei, agora eu só estou usando ela. Obrigada, querida. E eu me lembro que o dia que eu vim aqui, eu falei acerca disso. Eu gosto de ler a palavra em todas as versões. Eu amo a judaica. Então, quando eu vou ler a palavra, eu abro todas as minhas Bíblias. Mas, independente da cor da capa, independente do formato, da tradução, essa aqui é a Almeida Revista e Corrigida, tradicional. Independente do formato que ela tenha, ela é um livro. E este livro, todos que estudaram aqui, que fizeram ensino superior, muitos das profissões que vocês escolhem, estudam o livro, correto? As religiões também, não é? Quem fez superior sabe. Todas as religiões fazem mau uso também do livro. Ela só se torna a palavra de Deus quando é revelada pelo Espírito. É aí que aponta o maná. E você sabe o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? Que tudo que está escrito aqui é para nós vivermos. Então o Senhor te trouxe para te dizer: acho que chegou o tempo da frustração. Eu estou dizendo acho, porque Ele está afirmando: se você crê, chegou o fim da frustração, seja em qual for a área da tua vida. Você sabe o que essa palavra diz? Ele disse aos discípulos: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, em meu nome farão prodígios e maravilhas maiores do que as que eu fiz. Sabe o que essa palavra diz? Que não importa o diagnóstico do médico, Ele é a cura para a igreja. Sabe o que essa palavra diz? A palavra de Deus. Sabe o que essa... Aleluia! Sabe o que essa palavra diz? Que todas as bênçãos da terra são para a igreja de Cristo
diz que todas as terras conhecerão o nome do Senhor através da igreja. É isso que a palavra diz, e a palavra vai muito além do que o que está escrito apenas no livro. Ah, Jesus, que presença linda! Eu quero te encorajar nesses 70 anos de Vila Alzira a viver o que você ainda não viveu. E não vai depender da minha pregação. Vai depender da decisão de viver. Vai depender da decisão de abraçar a palavra, entender o que os elementos querem dizer, absorver o que os elementos querem dizer e permitir que esta palavra fique viva, vibrando dentro de você, porque você é a verdadeira arca depois da nova aliança. Aleluia, aleluia. Eu quero profetizar porque eu também sou filha da casa, e eu aprendi algo, pastores, que o fato de eu ser filha da casa me dá autoridade neste lugar. Por isso que eu estou tão grata pelo convite. O fato de eu ser filha da casa também me permite profetizar sobre a tua vida. E eu quero profetizar. Ergue a tua mão. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Está tudo escrito na palavra, no livro de Deus. Tudo isso está acontecendo por causa da palavra. A presença de Deus, ela é real e viva nas nossas vidas por intermédio da palavra de Deus. Viva, eficaz. Diga para Ele: eu quero viver. Me ajude a entender, me ajude a absorver a tua palavra, me ajude a viver, deixar vivo dentro de mim os teus elementos, a tua representação. Diga para Ele: eu não quero mais ser frustrado em nenhuma área da minha vida. Eu quero receber as curas que o Senhor tem. Eu quero receber a prosperidade que o Senhor tem. Eu quero receber a provisão que o Senhor tem. Eu quero temer a tua palavra. Eu quero honrar a minha liderança. Eu quero confiar naquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor tem ao meu respeito. Eu quero. Faça a tua oração agora, é entre você e Ele. É entre você e Ele. Ore, fale com Deus. Aleluia. E nós lemos bem no comecinho, o título disse, 1 Crônicas 13:3. Tornemos a trazer de volta a arca para a nossa casa. Você vai orar assim, diga: eu quero, Senhor, trazer de volta. Eu vou celebrar trazer de volta a tua presença para dentro de mim. Diga. Oh Pai, eu quero profetizar sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Abertura de visão. Abre, Senhor, Efatá, os olhos dos teus filhos. Abre o entendimento da tua igreja. Abre, Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, Pai, como igreja, entender e viver todas as tuas promessas em nome de Jesus. Aleluia. Ore, cante, pule, dance, faz alguma coisa para Ele, porque Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Nas asas do teu amor, chame por Ele, chame. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Nas asas do teu amor, esconda-me em ti. Cante. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti.
asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Diga pra ele como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu. Ergue a tua mão, diz pra ele, diz: esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Diga pra ele, diga pra ele: esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Como eu amo
O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer isso. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer isso. Eu te trouxe para dizer que é tudo teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é para você viver. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer isso a você. Ei, choraman, choramadai. Odoite, cai, oroi, assure, me acabadarabaxai. Você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Você vai viver a palavra. Você vai viver as promessas. Diga, e este é o meu som. Diga, quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Diz, e este é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo. Cante, cante. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Vem, Pode morar. declare, vem. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Celebre, celebre a presença dele. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Oh, aleluia! Tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. És o dono de tudo. És o dono. 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 Pode morar aqui. Pode morar aqui. Faz morada permanente, morada permanente, morada permanente, morada permanente. Vem, aleluia, diga pra ele: mora em mim, mora em mim. Diga, eu não quero mais só sentir a tua presença. Diga, eu quero ser a habitação da tua presença. Sou sua habitação. Pode morar
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vamos dançar. Eu já coloquei
autorização do pastor, posso orar? O Espírito Santo já ia entregar o microfone. O Espírito Santo de Deus me pediu para te convidar aqui na frente, porque o Senhor quer te dar um sinal que vale a pena viver esta palavra. E o Senhor pediu para que eu convidasse quem tem diagnósticos que não são bons para vir aqui na frente. Pode vir. Sabe o que Deus vai fazer? Pastor Arlindo, eu queria pedir ao meu esposo que fizesse essa oração. Sabe o que Deus vai fazer? Te dar um testemunho. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai nos provar, não porque Ele precisa. Deus não precisa nos provar nada, mas Ele quer nos provar. Ele não precisa, mas Ele quer dar testemunhos para a edificação da igreja, para que através dos testemunhos você se lembre da conversa que Ele teve contigo nesta noite. Você está pronto? Você está pronto para viver o que você ainda não viveu? Sabe aquelas promessas? Sabe aquilo que Ele diz a seu respeito há algum tempo? Você está pronto para viver? Você aprendeu hoje que só depende de você. Você aprendeu hoje que não precisa do terceiro, só de você viver e permitir. Aleluia. O Senhor vai mudar diagnósticos, amém? Depois você vai testemunhar, amém? Contar os testemunhos em nome de Jesus, amém? Aleluia. Pastor Arlindo, por favor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos agora, Senhor, profetizando cura, Jesus. O Senhor é a cura, Jesus. O Senhor é a cura. Por isso, Senhor, nós profetizamos, Pai. Nós, Senhor, não cremos, Senhor, em algo humano, mas cremos em algo, Senhor, que é poderoso, Senhor. O Senhor tem o poder, Senhor, de restaurar. O Senhor tem o poder de curar, transformar. O Senhor tem o poder, Jesus, de dar, Senhor, a Deus, a órgãos novos. O Senhor tem o poder, Jesus, de fazer coisas, Senhor, extraordinária. Por isso nós oramos agora e profetizamos cura, profetizamos restauração, profetizamos a evidência da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós profetizamos, Senhor, que essas pessoas irão testemunhar da Tua glória, irão testemunhar a cura, a restauração, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós, Senhor, fazemos, Senhor, menção do Seu nome e trazemos, Senhor, através do Seu nome, Pai, a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós profetizamos para a glória e louvor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.